galera. Prazer, Dedê. Acho que Sandrinho até me apresentou um pouquinho. Andressa Góes, 20 anos, apaixonados por animais e por doces. Tem um parafuso a menos, assim, uns volts a mais de energia. E vou estar conduzindo com vocês a esse momento que eu espero que seja muito bacana. Passando bem rapidinho mesmo, fui no semestre passado gerente de relacionamento com o cliente, que equivale ao cargo de gerente comercial na ADV. Fui assessora de relacionamento também do NED Salvador. Esse ano, comecei o ano como time de desenvolvimento da Unijúnior, mas, infelizmente, precisei sair. E eu sou atual diretora comercial. Vamos lá. Alinhando um pouquinho com vocês, assim, eu fiz um slide bem colorido e bem cheio de pessoas, assim, porque são coisas que eu quero meio que simbolizar nessa apresentação, sabe? Primeiro, a ideia de que as pessoas são mais que números, né? Nossos faturamentos, nossas metas, elas são mais do que números para a gente colocar no portal, para a gente comemorar internamente. Todos aqueles números tratam-se de pessoas, né? E apesar de parecer óbvio, é importante que a gente lembre que a gente vende para as pessoas que têm sonhos, anseios, medos, enfim. E as cores é muito para simbolizar o quanto eu acredito que a área de vendas não só pode, como deve ser muito divertida, né? Negociar está sempre encarando um novo desafio, se reinventando. Então, a diversão, no início, no meio e no fim, deve ser primordial para a gente curtir muito estar na área comercial e também dar muito resultado, né? Vou trazer um modelo diferente de apresentação para vocês. E em boa parte da apresentação vão ter uns quizzes, assim, umas perguntas, para que vocês possam participar. E, por favor, participem, que eu estou aqui com o notebook na minha frente para poder estar de olho no chat e interagir com vocês durante a apresentação, quando eu fizer essas perguntas. E aí vocês tentam adequar as perguntas à realidade das EJs de vocês. Não tem resposta certa, na verdade até tem, né? Mas o que vale mesmo é a participação de vocês, o aprendizado que a gente vai compartilhar aqui juntos, beleza? Muita participação e energia de vocês. Então, a primeira coisa já é uma pergunta. Vamos lá. Nas últimas 2 vezes, vendi de forma X um determinado serviço da carta. Então, devo A. Continuar replicando a fórmula com os demais clientes de todos os serviços. B. Repetir o sucesso somente com os clientes desse serviço. C. Colher os aprendizados validados, mas aplicar diferente em diferentes contextos. E D. Devo ignorar a forma como vendi e crer que não passou de sorte. Tô ligada aqui no chat. Ó, a galera respondendo C. Galera respondeu C. É isso mesmo, galera. Colher os aprendizados validados, mas aplicar em diferentes contextos. E aí, nesse ensejo, assim, eu já puxo que esquecer as fórmulas, né? É claro que a gente vai ter experiências e a gente vai ter aprendizados e a gente vai ter formas de vender determinado serviço ou até mesmo forma pessoal de cada um vender e a gente vai conseguir se adequar àquilo. Mas é muito complicado que a gente já tenha em mente, eu vou conseguir a fórmula perfeita, a receita do bolo, porque não é sobre isso, né? A negociação comercial não é sobre fórmulas, cada cliente é um cliente, cada serviço é um serviço, cada situação é uma situação. E o fato de você estar bem aberto a estar encarando essas novas possibilidades, sem estar em mente em colocar numa fórmula, colocar numa forma, acho que vai fazer todo sentido para que a gente consiga converter mais. E acho que é muito sobre lembrar de que o fim é a assinatura do contrato, né? É o cliente virar efetivamente cliente nosso, mas os caminhos aí são diversos os caminhos, né? Às vezes a gente pensa, vou fazer um script, vou fazer um molde e vou seguir isso. É muito importante que a gente se planeje e tenha as coisas organizadas, né? Esquematizadas ou como vocês chamem. Mas é importante a gente ter em mente que nessa brincadeira é preciso ter muito jogo de cintura, porque o fim é um, mas os caminhos eles podem ser vários. Vamos lá. O cliente pediu para que a reunião fosse no escritório dele, ao invés de ser na sede de vocês. Você, A. Insiste e exige para que seja na sua sede, pois já está acostumado. B. Aceita, mas demonstra insatisfação para o cliente quando escuta o endereço. C. Aceita feliz e vai pronto para analisar o ambiente e usar os elementos a seu favor. E D.
vai a contragosto, mas disfarça para o cliente não perceber. Ô, galera que tá manjando. Todo mundo botou C novamente. E, de novo, é a resposta correta. Acho que quando o cliente pede para que seja no ambiente dele, eu vibro assim, oba, né? Porque além de ser um reflexo de confiança, né, que ele está depositando em você, conhecer, é também uma forma dele estar mais confortável e de você usar os elementos ao redor para você interagir com ele, né? E criar rapport. Né? Rapport, ele é uma técnica, uma série de métodozinhos, de jogos de comportamento que faz com que as pessoas elas fiquem mais à vontade umas com as outras, com que elas possam se identificar. E essa identificação, é claro, que gera venda. Né? Então, a ideia é sempre você criar esse rapport, essa identificação com o cliente. Se ele fala um pouco mais alto, você fala um pouco mais alto. Se ele fala um pouco mais baixo, você fala um pouco mais baixo. Acho que a galera de vendas aí costuma lidar muito com esse termo de rapport, mas se vocês nunca ouviram falar, pesquisem, porque é muito interessante, né? Aquela questão dos jeitos corporais. Então, você estar no ambiente da pessoa é a sua chance de, por exemplo, você encontrar pontos de identificação com ela. Mas, tipo, eu não digo para você forçar a barra. Por exemplo, você viu vamos lá, um boneco que está montado numa Harley Davidson em cima da mesa, né? Uma miniatura. Você não vai mentir dizendo que você é fã de Harley Davidson e que você adora Harley Davidson, porque essa insinceridade, ela é sentida na voz, né? Quando você fala algo de maneira sincera e honesta, você nem precisa dizer que você está sendo sincero e honesto, porque é natural, as pessoas sentem. Mas se, por exemplo, você tá lá e aí você vê que o chaveiro dele é do Bahia, e aí vamos lá, você torce pelo Bahia, pô, excelente forma de você verdadeiramente demonstrar interesse por algo que ele curte. Né? E você vai criar essa identificação com ele de maneira natural, sem ser forçado. E também na parte de rir e contar histórias, eu acho que essa parte assim, é essencial, muito importante, porque eu costumo dizer que as pessoas compram de amigos. Né? Ainda que você seja um excelente vendedor, se você conseguir criar esse vínculo mais próximo a uma amizade, você vai vender muito, vai vender várias vezes, você vai vender e vai vender de novo, vai vender a mesma coisa, né? Porque as pessoas elas gostam de comprar dos seus amigos, né? E eu gosto dessa coisa de rir e contar histórias, especialmente se as histórias forem pessoais. Primeiro, porque o cliente nunca vai ter escutado aquela história antes, e segundo, demonstra muita humildade. Você está rindo de si mesmo. Olha que característica legal, né? Aquele momento, pô, aconteceu aquilo comigo e aí isso, e olha que engraçado como isso se conecta de alguma forma ao que a gente está conversando. E aí, normalmente, quando é de você, você mesmo ri, e o cliente ri também, e quebra o gelo. E é muito bacana que você ria e conte histórias, especialmente se forem histórias originais, né? Se não forem histórias batidas e tal. Acho que esse aqui pode parecer clichê à primeira vista, né? Escute o cliente, né? Porque todo mundo fala, escute o cliente. Mas não é só escutar o cliente. Né? Esse vai além de escutar, você tem uma escuta treinada. Né? A ideia de você estar atento ao tom de voz, às primeiras palavras que o cliente fala quando você pergunta de determinado tema, a urgência, a melodia na voz, porque tudo isso diz, né? Tudo isso são respostas. Né? Vamos supor que você fale de determinado tema, mas sempre que você fala de determinado tema, o cliente sempre responde de pronto com algo da vida dele relacionado a isso. Então você entende que aquela área da vida dele é muito importante. Né? Por exemplo, às vezes acontece de você entender o propósito da empresa do cliente sem que ele te diga, só pela forma como ele reage às perguntas que você faz aos diversos temas. E o propósito dele vai estar claro em tudo que ele fala, o que ele diz com relação à empresa. Então você não precisa virar fulano, qual é o propósito da sua empresa? Se você vai conseguir, com sua escuta, com sua atenção, poder identificar e conduzir a conversa de maneira a você entender, né? Então, acho que é muito importante se escute o cliente de maneira mais crítica, né? Um ouvido realmente treinado. Vamos lá. Você está em uma reunião com um cliente de indicação de membro, tidos normalmente como mais qualificados. Mas, sem maiores explicações, ele te dá um não. Você, A, persiste na venda e tenta recuperá-lo e fazê-lo fechar. B, fica triste e se sente um péssimo vendedor. C, busca entender o motivo do não somente para contar ao seu diretor. E D, entende que ele tinha seus problemas pessoais mesmo.
E aí, galera? D, A, dúvida, A. Legal, a galera botou A, teve um D também. A e D. Legal. Eu gosto dessa pergunta porque é como eu disse lá no início, né? Não existe resposta certa. Até existe, mas a gente consegue adaptar. Essa a resposta certa nesse caso é a A. Mas eu vou explicar também porque a D faz sentido. Acho que é muito importante, assim, muito, muito importante na venda a persistência. Mas não é uma persistência irritante, uma persistência desagradável. É uma persistência de conseguir a venda mesmo, né? De entender, de ir fundo. E de ainda que você perca a venda, você consiga entender exatamente o que aconteceu. Né? Se foi uma objeção, se foi um problema que você fez, se foi falta de agregar valor. Se você pura e simplesmente desiste em cima de um não sem explicação, você não colheu nada dessa negociação, você nem vendeu nem aprendeu. Né? Então, assim, é muito importante saber quando insistir e quando seguir em frente. Né? Por isso que eu boto assim, um não sem maiores explicações e ainda de um cliente qualificado. Porque se fosse simplesmente um cliente comum, a D faria até sentido, assim, mais, né? A realidade. Mas é importante que você persista um pouco para pelo menos entender e, quem sabe, ganhar a venda, né? Dificilmente as vendas elas são assim livres e sem não, né? E acho que é muito importante também você entender que a rejeição ela não é pessoal. O cliente ele não está rejeitando você, ele está rejeitando a sua proposta, né? Então acho que essa resiliência a gente acaba conquistando ao longo dos trancos e barrancos da vida comercial, mas é muito importante que desde o início a gente tenha a noção de que a rejeição não é pessoal, a rejeição é da minha proposta e o que eu posso fazer é sempre melhorar para que eu tenha menos rejeições, mas que ainda assim não se trata sobre a minha pessoa. Né? Não está rejeitando a Andressa, não está rejeitando o Sandro, está rejeitando a proposta que eu fiz. E aí eu trago que provavelmente alguém já trouxe aí nos outros últimos dias, né? Sobre vender não é um dom, né? As pessoas pensam assim, porque você tem dom de vender. Não, eu não tenho dom de vender. Eu posso ter softs que ajudem o resultado final. Vamos supor que fulano é carismático, comunicativo, é paciente. Isso são softs que ajudam o processo. Mas vender não é e nunca será um dom. Vendas existem desde que o mundo é mundo. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas que sejam da parte de vendas, elas tenham muito em mente a cultura de estudos que elas têm que ter, né? Sabe? A técnica que elas vão utilizar, as metodologias, os gatilhos, o que estudar, como aperfeiçoar, quais são os pontos fortes e fracos. Então, eu costumo dizer que vendas é treinamento e experiência, sabe? Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que não tem algumas softs que ajudem. Mas eu, assim, costumo dizer também que todo mundo é capaz de vender. Inclusive lá na Jota eu adoro fazer isso. Pego os consultores de projetos para poder vender para os clientes da base, ou alguém que vá fazer indicação para ele mesmo vender, porque é muito sobre condução e todo mundo é capaz de vender. Realmente todo mundo é capaz de vender. Eu falo assim sem a menor dúvida. Vamos lá. Sua diretora passou para você um cliente para um provável serviço X e a negociação foi marcada para amanhã. Você, A, dá uma olhada na internet por cima sobre o significado da palavra do serviço. B, estuda a fundo e entenda as implicações, etapas e principais problemáticas relacionadas. C, prefiro dormir porque o futuro a Deus pertence. D, treina as técnicas de vendas porque é o que realmente importa. E caso não surjam perguntas, espero que o consultor de projetos responda depois. Galera aqui tá estudiosa, viu? Realmente, a opção certa é a B. Acaba sendo até um pouco óbvio, mas às vezes a gente esquece na correria do dia a dia. Né? Às vezes a gente pensa assim, vou lá fazer essa negociação, né? Eu já sei um pouquinho e vamos que vamos. Né? Só que conhecimento ele importa. E ele importa demais por a gente ser empresa júnior. Né? Porque independente de todos os pontos positivos que existem a gente ter empresa, a gente ser empresa júnior, de dizer que nós somos jovens, comprometidos e capazes de mudar o Brasil, né? Apesar de todo esse discurso bonito que é o propósito do MEG, tem toda a parte negativa que normalmente as pessoas que estão de fora do nosso propósito enxergam. Poxa, mas eles são estudantes, ainda não são profissionais, né? Poxa, mas será?
será? Né? Eles têm muita rotatividade assim de membros. Não sei se gosto muito disso. Então, assim, o conhecimento da área que seja a área que vocês atuem, ele importa. Conhecimento passa confiança. Conhecimento, ele passa transparência. Né? Se eu não consigo definir o quanto eu acredito que conhecimento importa, né? De maneira pessoal, assim, às vezes os clientes esperam que eles vão me fazer perguntas jurídicas que eu não vou saber responder. Mas é justamente nesses momentos que eu aproveito para surpreendê-los e responder e ainda responder mais um pouco. Né? Porque não é porque a gente tem um time de consultores jurídicos que a equipe de vendas só vende. Né? Eu arrisco dizer que o pessoal de vendas ainda estuda mais que o pessoal de projetos. Por quê? Porque o pessoal de projetos ele vai receber aquela dúvida, aquela demanda, ele vai ter um tempo para estudar, para se adequar. E o pessoal de vendas não, porque vendas é ali, na hora. Então, você vai ter que responder, você vai ter que saber. E se você não souber, você vai ter que saber contornar. E até para contornar, você precisa de conhecimento, né? Nem tudo é sobre técnicas de vendas. Então, estudem e saibam bem os processos dos serviços que vocês vendem, a teoria por trás e as interseções, né? Acho que as interseções, elas cativam o cliente. Né? Por exemplo, quando eu estou vendendo serviço jurídico e começo a falar de interseções de contabilidade e administração, o cliente fica fascinado, né? Porque ele não espera que eu vá ter esse conhecimento interseccional para poder fazer ele entender um contexto todo, né? Eu acho que essa é muito a lógica também das ações compartilhadas, né? Porque sempre que você for cavar um pouquinho, o cliente ele não quer somente o seu serviço. E é muito sobre isso, até mesmo para você vender um serviço para a sua Jota. Né? O cliente ele não tem só os problemas que ele está te mostrando. Né? A vida dele não é só sobre aquela dor que ele tem. Então, se você for apresentar um conteúdo interseccional, provavelmente você vai até descobrir outras coisas. Né? Isso é muito importante. E, em segundo plano, adeque sua linguagem. Não adianta eu chegar lá falando um monte de juridiquês para um cliente, sei lá, de EJ. Né? Ou você falar um monte de termos técnicos da engenharia para uma empreendedora que tem uma padaria, sabe? Não faz sentido. Então, isso vale tanto para adequar a sua linguagem para abaixar a bolinha, quanto para subir a bolinha, por que não? Né? Porque existem clientes que eles exigem essa postura mais altiva, nessa postura mais estou certa do que estou falando difícil para te impressionar. Tem cliente que gosta disso. Não, e tem cliente que não gosta, que não vai entender que isso vai assustar ele. Então, é muito sobre você adequar sua linguagem, e aqui eu ainda amplifico tudo. Adeque tudo. Né? Adeque sua linguagem, adeque a forma como você se porta, as piadas que você vai fazer, a negociação, enfim, adeque tudo, porque, como eu já disse lá no início, não existe fórmula. Cada cliente é um cliente, cada serviço é um serviço e cada vendedor é um vendedor. Esse faça perguntas também, eu acho que vai na mesma vibe do escute, né? Se as pessoas, faça perguntas, óbvio que eu tenho que fazer perguntas. Mas não é simplesmente faça perguntas. Porque se você fizer as perguntas erradas, você vai receber as respostas erradas. Né? Tipo, você tem que fazer as perguntas certas, né? É sobre o spin selling. Alguém também já deve ter comentado aí nos dias anteriores, e caso não, vale a pena um estudo aí sobre o spin selling, que é muito importante. Descubra o que seu cliente entende por qualidade, satisfação, vamos lá, sucesso. Né? São palavras que elas norteiam para que você possa conduzir a negociação parecer perfeita para a realidade do cliente. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma empresa de engenharia e eu estou numa faculdade incrível de engenharia. Né? Vamos supor que eu sou Cimatec Júnior. Né? E aí, na minha cabeça, o fato de eu estar nesse polo maravilhoso e de estar com professores incríveis, numa empresa ótima, isso para mim é qualidade. Mas às vezes para o meu cliente, qualidade é sobre experiência. E aí ele vai preferir o mestre de obras. Né? Ele vai preferir aquele idoso lá que já tem anos e anos de experiência, que nem pela faculdade passou. Então saiba jogar o jogo. Né? Não vai dizendo porque qualidade, porque sucesso, porque não sei o quê, porque você não sabe o que a pessoa acha de sucesso, qualidade, satisfação. Mas se você descobrir, você consegue jogar o jogo e entregar uma solução que parece perfeita. Né? Vai parecer que casou com uma luva, sendo que na verdade não. O cliente te deu as armas para que você costurasse como uma luva. Né? Então, acho que é muito importante fazer as perguntas certas. E aqui, eu sei que cada situação é uma situação, mas é importante vocês perceberem com a prática quais perguntas costumam dar respostas que vocês gostam de ouvir. Né? Acho que isso é muito também sobre área. Né? Sobre área e sobre estilo de negociação também. Acho que cada vendedor vai ter suas perguntas
coringa, por assim dizer, para poder fazer e ele já saber, ó, se essa resposta eu vou por esse caminho, se esse tipo de resposta eu já vou por outro caminho. Então, façam perguntas, né? Escutem muito e façam perguntas. Vamos lá. Você ligou para um cliente para fazer a qualificação dele, entender se ele é um potencial cliente, mas ele já lhe atendeu dizendo: Oi, esse é um problema sério para mim e eu estou disposto a resolvê-lo e pagar o valor necessário. Você, A, segue se apresentando e seguindo o roteiro preparado. B, marca uma reunião de proposta para dali a 3 dias. C, acolhe a informação e desliga a ligação pouco depois para comentar com os colegas do quão qualificado o cliente estava. E D, explica de maneira sucinta e dá a ele as ferramentas para que feche imediatamente. Muito D, um B também. Legal, legal. Eu acho que isso é uma coisa muito particular, que acho que acaba sendo muito reflexo do meu antecessor, que é muito assim, rapidinho, né? Mas eu acho importante que o processo de venda seja uma coisa ágil, né? É muito importante que você não perca o time. Negociação é time, né? Se você ficar esperando a vida passar, o dia amanhecer, enfim, o passarinho cantar, você vai perder o time da negociação, você vai perder o cliente. Então, eu sei que às vezes a gente fica um tempão fazendo a proposta, estuda e quer seguir o nosso roteiro. Mas é importante lembrar que o fim é um. Então você vai em busca do fim. E o caminho que você vai percorrer, ele pode variar. Então, assim, se o cliente fala, estou interessado, estou disposto a resolver e vou pagar o valor necessário, não tem impedimento nenhum. Você, em algum momento, já conseguiu agregar valor, ou ele já veio com valor agregado em você, ele está ciente da urgência da dor que ele tem e ele quer resolver agora, né? Você não tem que convencer ele de mais nada. Então, é sempre sobre explicar e dar ele as ferramentas para que ele chegue ao fim que você quer, que é a assinatura, né? E eu acho que isso é muito sobre estar pronto, né? Eu acho que isso é sobre estar pronto em todos os cenários, né? Estar pronto para você fazer uma ligação de qualificação e virar uma ligação de fechamento. Isso é sobre você achar que é uma coisa, enfim, você achou que era qualificação, era um serviço, e quando você vai negociar é outro. Então, é muito sobre estar pronto, né? Estar sempre pronto. Ah, Matheus fez uma pergunta. Fale, Matheus. Desculpa interromper. Eu Pode tenho uma falar. pergunta. Pensando muito nesse contexto do cliente, tipo, a gente já sabe que ele quer fechar, ele quer coisa urgente. Mas, por exemplo, vamos supor que seja um projeto que é a primeira vez que a gente vai fazer e a gente não sabe ao certo como precificar, tipo, da maneira certa, sabe? Tipo, é um projeto muito complexo, envolvem diversas variáveis que a gente não sabe, tipo, como precificar elas, e aí a gente, tipo, meio que fica com receio de passar um valor e aí, tipo, o cliente gostar, só que depois a gente vê que o valor que a gente passou é muito barato, e aí a gente quer mudar o valor com o cliente e fica ruim. Então, tipo assim, como contornar esse tipo de situação? Você, no caso, passa a segurança de que você vai resolver o problema dele e você entende como o fato de você dar o preço seja apenas uma consequência da venda que já está fechada. Por exemplo, nesse caso, o cliente falou: estou disposto a pagar o preço que for. Mas, levando em conta uma vida normal, que as pessoas não costumam fazer isso, você vai passar certeza para ele: podemos resolver sim o seu problema. Então, eu vou verificar e lhe retorno. Mas esse retorno, ele é rápido. Não é um retorno de um cliente comum, que às vezes a gente demora 3 dias ou 4, vamos supor, né? Se você quer fisgar aquele cliente e o problema é somente preço, você vai desligar a ligação com ele e imediatamente você vai discutir preço, né? Você vai responder ele em 2 horas, né? No dia seguinte, se for o caso. Então é muito sobre essa lógica da rapidez, entendeu? Da agilidade, para não perder o time por conta de uma informação pequena que é preço, né? Ainda que vocês precisem analisar e tudo mais, é importante que vocês prevejam também quais são os serviços que vocês ainda estão inseguros para poder precificar. E já vai prevendo as situações, né? Estejam prontos e quando chegar vocês se adequam e vocês podem fazer isso de maneira rápida para dar esse retorno e não perder o cliente. E esse se adapta e se adequa, eu acho que é muito sobre isso, sabe? É muito sobre entender também perfil de cliente. Às vezes o cliente ele tem uma pressa que, apesar de você querer fazer todo o processo de vendas, ele quer de um tal lado, entendeu?
Ele quer que vocês sejam ágeis, porque às vezes é isso que ele entende por qualidade. Né? Às vezes você nem precisa perguntar. Às vezes, pelo perfil do cliente, você entende o que ele espera de qualidade ou sucesso. Que no caso, às vezes, é agilidade, é responder rápido. Isso é uma coisa que vocês vão treinando o olhar e a escuta para poder perceber, né? E adequar o processo. Vamos lá. Seu cliente veio de uma concorrência muito ruim e está negociando com você. Você, nossa, a concorrência X é muito ruim. Não sei como conseguiu ficar tanto tempo com eles. B, modéstia à parte, está mudando da água para o vinho, viu? C, pior que você acabou gastando uma grana com eles, né? D, sinto muito pela experiência ruim. Às vezes acontece, né? Mas não se preocupe com isso mais. Pô, que time, viu? Esse do Alumiaga, ela é só vendedor treinado. É isso mesmo, gente. Acho que eu até coloquei um pouco jocoso, assim, as alternativas, né? Mas às vezes é uma coisa que a gente sente vontade de fazer, né? Às vezes é uma concorrência que sempre perde cliente para você. Aí a vontade de fazer uma piadinha é grande. Não, então de você reforçar o quanto ele está fazendo uma excelente escolha em mudar para vocês. Só que isso é extremamente desrespeitoso. Isso é antiético e fala muito mais sobre vocês do que sobre a concorrência, né? Então, não critique a concorrência porque isso pega mal demais, né? E isso não vai ajudar em nada o seu processo comercial. Pelo contrário, pode até atrapalhar. E eu acho que também não critique o cliente, né? Tipo, você não está fazendo uma crítica direta, mas quando você fala que pior que você acabou gastando bastante dinheiro, né? Você está chamando o cliente de burro na cara dele, sabe? Ou de lento, ou de lerdo. Enfim, você não está remetendo a nada positivo para sua negociação, né? O cliente ele quer se sentir bem, né? Ainda que ele tenha sido burro, ainda que ele tenha perdido dinheiro. Ele não quer que você diga isso para ele, porque às vezes ele já sabe. E se ele não sabe, não é você que vai contar, né? Então, o cliente ele quer se sentir bem na negociação com você, ele tem que se sentir incrível, porque ele está fazendo um negócio incrível de contratar vocês. Vocês são as melhores pessoas para fazer aquela solução e tudo vai ficar bem agora, sabe? Acho que são esses os sentimentos que o cliente tem que sentir durante a reunião com vocês, claro que na parte do fechamento, né? Na parte da urgência, eles têm que ficar realmente apreensivos. Vamos lá. O cliente parece visivelmente preocupado e você está muito disposto a diagnosticá-lo. Então pergunta: A. João, qual é a sua dor? B. João, por que você resolveu empreender? C. João, qual o nome da sua esposa e filhos? D. João, o que lhe deixou mais preocupado ontem com relação à sua empresa? Massa, a galera foi botando bastante D. E é isso mesmo, né? Às vezes, acho que às vezes também te peca ou pelo mínimo ou pelo demais, né? E quando a gente peca pelo demais, a gente quer fazer firula demais para chegar ao assunto, né? Essa pergunta de resolver empreender é uma pergunta bacana? É, bacana para gerar rapport. Mas não é bacana para fazer diagnóstico, né? Com essa pergunta do resolver empreender, você tem que resposta com relação ao diagnóstico que você quer tomar dele, né? E quando você pergunta, João, qual é a sua dor? Eu sei lá. Normalmente os clientes não sabem exatamente qual é a dor deles. Ou se sabem, sabem de uma maneira equivocada. E que você, como a parte consciente da relação, vai saber explicar para ele, mostrar para ele qual é a dor dele, fazer com que ele entenda qual é a dor dele, né? Então, essa questão de João, qual é a sua dor, cabe, sei lá, para um cliente da base, né? Que reclamou com algum consultor sobre algum problema, e aí você da equipe comercial entra somente mesmo para organizar o baba, né? Mas num diagnóstico, jamais, João, qual é a sua dor, o que é que você está procurando, o que é que você está pesquisando, essas coisas realmente não ajudam o seu processo negocial. E são, por exemplo, aquelas perguntas erradas que eu falei lá no início. E arrisque. Alguém colocou aqui no chat sobre follow-ups criativos, né? E aí eu não comentei porque tinha essa parte aqui legal, no sentido de risco e ousadia, eles são os melhores amigos da negociação comercial, né? Não tem como você, vamos supor,
passar ileso, assim, por uma vida comercial sem nunca ter arriscado, sem nunca ter sido ousado, porque é muito sobre isso, né? Muito sobre isso. Desde um follow-up diferente, uma proposta inovadora, uma frase incisiva. Por exemplo, lá na Jota, a gente tinha muito costume de fazer proposta no timbrado. A gente fazia proposta no timbrado e tudo mais. Só que eu ficava meio desconfortável, assim, que eu ficava, puxa, nem todo cliente é um cliente para proposta no timbrado. Primeiro que nem todo cliente é cliente para proposta documentada, né? Segundo que timbrado não combina com todos os perfis de clientes nossos. E eu resolvi que eu ia fazer uma proposta no Canva. E deu super certo, né? Uma proposta completamente diferente do que a gente tinha feito e até mesmo fora da nossa identidade visual. Olha que interessante. A gente pensa assim, não, porque a nossa identidade visual é o que somos. Mas a proposta não é sobre vocês, é sobre o cliente. Então, se o cliente ele quer ver algo, você vai mostrar o que ele quer ver, né? Então, às vezes o cliente ele não quer uma proposta de mais de uma página e aí você entrega 7, né? Enfim, é muito sobre vocês arriscarem coisas que vocês ali estão sentindo que talvez possam ser e se jogar. O máximo que vocês podem conseguir é o não que vocês já têm, né? Então, é muito sobre virar o jogo e estar no controle sempre, né? Uma coisa que eu gosto muito é fazer com que o cliente me venda a solução que eu quero vender para ele. Por exemplo, como você acha que isso vai beneficiar a sua empresa? Claro que não é assim na lata, né? Mas no meio de um bate-papo, você fazer com que o cliente diga quais são os benefícios que a minha solução vai trazer para ele, você já conquistou tudo aí, entendeu? Porque ele vai dizer, e se ele está dizendo, ele está acreditando, e aí você vai jogar com o que ele já acredita, né? Ou então, se eu, você, essa é uma bem legal também. Por exemplo, mas vocês têm um prazo muito comprido para entregar o serviço, 40 dias úteis. E sei lá, 30 dias úteis seria, não sei, acho melhor, acho o prazo de vocês muito longo. E aí você pode arriscar. Claro que você vai ter que ter uma base aí para saber dos seus processos internos, mas se eu entregar em 20, você fecha, né? Se eu fizer X, você faz Y, né? Essa é até uma questão matemática, assim, né? Ou então, dar a venda como ganha. Antes da venda, você ganha. Eu gosto muito dessa também. Do que diz respeito o cliente ele apresenta uma objeção que ele está crente que você vai aceitar e segue o baile e perdeu a venda. Mas aí você vai virar o jogo. Ótimo. Estou certa que nós podemos incluir esse serviço sim no seu pacote. Vou só confirmar essa informação na torcida para que sim. Porque se sim, o negócio está fechado, né? Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Ou então, um cliente está te enrolando follow-up um tempão e você sabe que ele é enrolado. E aí você chega para ele, fulano, serão em 6 ou em 4 parcelas? Você não está mais perguntando se ele vai fechar, você está perguntando como é que ele vai pagar. Então, acho que isso às vezes funciona também para você dar esse time, né? Essa rapidez na negociação e você virar o jogo e estar sempre no controle. Veja bem, não implore, né? Acho que às vezes a cabeça do cliente fica: que empresa boa é essa que está se arrastando aos meus pés, né? Acho que é muito também sobre, provavelmente, Eric falou ontem, gatilhos, né? Você tem que saber dar reciprocidade, mas você também tem que saber se valorizar, né? Se valorizar, segurar seu jogo, não vai se humilhar por qualquer negociação ou botar o cliente sempre na frente de tudo, porque isso também não pega muito bem, né? E eu acho que é muito também sobre defender o relacionamento e a continuidade. Às vezes a gente esquece que depois que o contrato está fechado, o caminho ainda é longo, muito mais longo que o processo comercial, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que tudo faz parte de uma linearidade, quando a gente começa a entender o pós-venda como um processo contínuo que vai para projetos e depois volta para comercial, se Deus quiser, vai para projetos e volta para comercial. Quando a gente começa a entender que tudo é um ciclo, acho que fica muito mais fácil defender o relacionamento, né? O que construiremos depois, as despreocupações que traremos, o contato próximo e descomplicado. E aqui você acrescenta um monte de benefícios de ser de empresa júnior, né? Para uma empresa normal, você é mais um cliente. Para a gente, você é o cliente, o responsável pelo nosso desenvolvimento pessoal, né? O nosso pupilo, enfim. Aqui você vai defender um relacionamento longo, duradouro, bacana. O quanto vocês são diferentes e especiais e o quanto seu cliente está fazendo uma escolha incrível de escolher vocês, né? Ou, se ele ainda não fez, o porquê ele deve fazer essa escolha incrível.
né? Mas muito cuidado também para maneirar, segurar aí também, para não ficar uma coisa muito, né, forçada. Acho que essa aqui é a polêmica, né? Se lhe perguntarem o preço, diga. Né? Eu sei que é horrível quando o cliente fica, mas e o preço? E o valor? Mas quanto é que custa isso? É chato, porque você quer fazer todo um processo para convencê-lo, para agregar valor, para mostrar para ele, e só lá no final você vai falar do preço. Esse é o plano ideal, né? Mas, como eu disse, se adapte, se adeque. Se o cliente está dizendo o preço e você não responder, ele vai ficar irritado. E ele não vai prestar atenção em mais nada do que você está falando até você chegar no preço. E aí ele provavelmente vai ficar perguntando tudo que você já falou antes, porque ele estava interessado em saber logo o preço. Então, assim, diga de maneira criativa, diga por ancoragem. Ancoragem é quando você fixa, por exemplo, esse serviço costuma sair entre 1.000 e 1.800. Seja por ancoragem, enfim, deem o jeito de vocês. Mas se o cliente pergunta o preço, insiste no preço, dê um jeitinho de dizer, porque é mais certo de que o negócio pode ser contornável depois que você falar o preço e defender o preço, né? Então, porque o preço, ele é muito sinônimo de acessibilidade, né? O quanto nós somos acessíveis para te ajudar, tanto o preço quanto forma de pagamento. Mas preço não é nunca será sinônimo de qualidade. Inclusive, com relação a gente, preço às vezes até assusta, né? Porque como a gente pode cobrar abaixo do mercado, às vezes nosso preço é tão barato, a gente nem percebe. Às vezes nosso preço é tão mais em conta que chega a assusta o cliente. Fica, poxa, o negócio aí deve ser golpe. Muito barato. Né? Então, assim, o preço ele vai vir como um benefício, mas ele nunca vai ser a base da sua negociação. O cliente ele não vai fechar com você porque você tem um preço mais barato. Não só por isso. Né? Porque não adianta você ter o melhor preço se o comprador ele não tem confiança para comprar, comprar com você. Quem nunca, vamos lá de maneira pessoal, quem nunca viu determinada coisa e pensou, caro. E depois viu aquela mesma coisa de uma outra marca mais caro e pensou, poxa, mas é da Nike. Poxa, mas essa marca, ela é uma marca de qualidade. É a mesma coisa, né? Você está comprando porque você vê mais confiança, você vê mais valor na outra marca. Então, é muito sobre você mostrar para o seu cliente que essa dupla é imbatível, né? Qualidade e acessibilidade. Nunca sobre preço baixo, então por isso é a melhor opção, né? Porque senão você vai pegar aqueles clientes que, enfim, que se contentam com qualquer coisa. Também não é um cliente, assim, mais legal para você ter, não é o mais promotor, né? Não é o que vai fechar sempre, por exemplo. E eu acho que aqui, eu acho que já falei um pouquinho, mas é bom ratificar, né? Proposta comercial não é portfólio, né? Porque nós também, porque nós fizemos, nós acontecemos. Não é sobre vocês, é sobre o cliente, é sobre a solução para o cliente. Às vezes a gente passa tanto tempo falando de nós e nós, e às vezes isso não agrega em nada na negociação. É claro que você vai falar sobre quem vocês são, o que vocês fazem, ou conquistas e cases que tiveram. Mas é importante que a proposta comercial ela não vire um imenso portfólio, entendeu? Porque é sempre sobre o fim, que é fechar o contrato. E não impressionar o cliente, né? Fazer o cliente, enfim, brilhar o olho e não fechar. Né? Então, proposta comercial é proposta comercial. O fim é comercial, é fechar contrato. Sim, não. Acho que essas perguntas de confirmação elas ficam muito no ar. Porque às vezes a gente entende que se a gente falar muito sim para o cliente, é uma coisa boa, né? O cliente pergunta, pode conseguir uma coisa verde? Aí você fala, sim. Pode entregar na terça? Sim. Beleza, você está confirmando com o cliente vai ficar feliz até. Mas quando você vira o jogo e faz essas perguntas de confirmação, isso fica muito mais sólido na cabeça do cliente. Por exemplo, pode conseguir um verde? Verde é a cor da sua preferência? Aí a pessoa vai falar, é. Aí você responde, nesse caso podemos conseguir um verde. Né? Você respondeu a mesma coisa, mas você fez com que o cliente refletisse que você está fazendo algo legal para ele. Né? Então, você pode me entregar na terça? Aí você responde, mas terça é um prazo legal para você? E aí o cliente diz, sim. Ou às vezes ele até diz, não, a segunda. E aí você fala, então vamos entregar na segunda. Né? Então, é muito sobre dar essa volta, um passo atrás para dar dois para frente.
Essas perguntas de confirmação são muito importantes para você sempre confirmando a venda durante o caminho, né? Acho que aqui é muito bacana quando você consegue dominar um pouco essa questão das perguntas de confirmação, você consegue entender se você vai fechar ou não vai fechar, mesmo durante o percurso, né? Porque você consegue entender em que momento você está, quais são as chances, você consegue ter uma visão mais macro, a depender da quantidade ou do que, de quais confirmações o cliente fez para você. E aqui, meu Deus do céu, aqui é o terror de qualquer vendedor. Objeções, né? Ah, mas eu preciso conversar com meu sócio. Mas o preço está alto demais. Mas não tenho condições de fazer investimento agora. Mas eu vou pesquisar mais um pouquinho. Gente, 80% das vezes que um cliente fala isso para você, essa não é a verdadeira objeção. Entendeu? Não é. A gente pensa, poxa, que pena, o cliente não fechou porque ele não tinha dinheiro. Às vezes ele falou isso e não fechou porque não confiou o suficiente em você. Né? Ou, eu vou pesquisar mais um pouco. Mentira! Às vezes ele só falou isso e vai continuar com o mesmo fornecedor dele ruim porque ele achou que o fornecedor dele é ruim, mas que vocês são piores. Então, assim, tentem identificar e saber quais são as verdadeiras objeções dos seus clientes. Normalmente, por área, vocês já vão entender objeções mais específicas, mas tem objeções também que elas são mais amplas, como essas que eu falei. Não. Então, assim, vocês vão listar essas objeções, tanto as mais comuns quanto as mais específicas, e vocês vão treinar as objeções. Quando elas aparecerem, vocês vão estar prontos para contornar a objeção ou para descobrir o verdadeiro motivo. E ainda que o verdadeiro motivo seja a objeção, você vai ter certeza, entendeu? Então, vocês vão listar e traçar as estratégias para contornar elas. E a melhor parte, antecipar as objeções, né? Você está sentindo que vários clientes seus contam aquela mesma objeção. E aí você vai contar aquela objeção dos outros clientes, como você resolveu, antes que o cliente apresente ela. Por exemplo, vários clientes estão deixando de fechar meu projeto de engenharia porque a medição do terreno tem que ser presencial. E estamos em quarentena. Exemplo. Fulano, você acredita que vários clientes nossos estão deixando de fechar por conta da medição de terreno? Pois é, nós resolvemos dessa forma. Né? Antes dele apresentar essa objeção, antes dele pensar, você já está resolvendo, você já está livrando ele de pensar dessa forma. Então, é importante que você antecipe essas objeções. Acho que uma coisa muito boa também é quadro comparativo. Né? Às vezes ele pensa assim, não, vou dar uma pesquisada melhor. Aí você pensa, vamos pesquisar junto? Vamos pesquisar junto? Ó, tem essa e essa opção. E aqui você precisa ter muita humildade para poder falar da concorrência. Tem essa e essa opção. Os pontos positivos dessa opção são essas, os negativos dessa são essas. Inclusive, a média de preço dessa aqui é dessa e dessa. É muito importante que você conheça também a concorrência para que você, claro, possa defender o seu com muito respeito com relação à concorrência e não deixar que o cliente tome suas próprias conclusões. Você vai conduzir as conclusões do cliente, né? Acho que isso aqui acontece também quando você está lidando muito com a comparação sênior e júnior. Às vezes o cliente quer comparar como seria uma empresa de mercado. E aí você pode comparar para ele e ser muito sincero. Né? Mas aí também é sobre confiar muito no seu taco. Em comparação com a empresa de mercado, vocês ganham ou vocês perdem. Né? Então, é muito sobre isso também. Além de contar os casos de como resolver, é trazer a discussão da objeção. Caso vocês já tenham estudado, estruturado alguma estratégia muito boa para contornar a objeção, você vai puxar ela logo para a conversa, para você não ser pego de surpresa. Você já está sentindo que o cliente vai caminhar para aquela objeção. Aí você fala, tenho escutado preocupações dos meus clientes relativos a X. É o seu caso, né? Eu entendo. Né? Então, assim, você abre o coração e fala, eu entendo, eu sei como é. Então, você vai puxar aquela objeção do final da negociação para o meio, para que você tenha tempo de contornar e fechar a venda. Né? Ou mostrar como aquilo é uma coisa do passado para a empresa. Né? Por exemplo, o cliente fala assim, porque eu contratei empresa júnior há uns 2 anos e os meninos me esqueciam, entregavam o serviço e não estavam nem para mim. Né? E aí você pode mentir ou usar a humildade também. A gente costumava acreditar que entregar o serviço era tudo. Né? Que se a gente entregasse o serviço, ia ser tudo, o cliente ia estar satisfeito ali. Mas a gente conseguiu entender e mudar nossa visão de que o sucesso do cliente é tudo. Que entregar não é só o fim da linha.
Então, agora a gente pensa diferente, né? Eu acho que muitas EJs têm pensado diferente também. Acho que muitas pessoas aí vocês aplicam EJ, concorrência, mercado, enfim, que vocês quiserem aplicar para poder trazer essa coisa contra, como, olha, como eles fizeram uma grande virada e agora eles são melhores. Independente se estão falando de vocês ou não. É sempre um momento de vocês puxarem a sardinha. Uma objeção clássica. Quero pensar a respeito. Gente, isso é horrível. Dá vontade de morrer quando o cliente fala que quer pensar. Meu amigo, pense comigo, que eu vou te ajudar a pensar. Mas às vezes o cliente insiste. Não. Então, assim, uma coisa bacana para você contornar essa objeção é: tem alguém que toma a decisão com você? Você tem um sócio? A gente pode fazer uma segunda reunião e eu tiro a dúvida dos dois, né? Ou então você pode apelar. Minha experiência me diz que normalmente quando o cliente vai pensar sozinho, ele tem mais dúvidas do que se ele pensasse comigo. E aí você utiliza um mozinho para poder quebrar o clima e ver se o cliente já adianta dúvidas ou objeções interiores que ele não te contou que tem, para que você já possa, enfim, dar uma contornada. Quero fazer mais pesquisas. Esse aqui foi o que eu falei, né? De você trazer o quadro comparativo. E o preço está alto demais. Esse contorno aqui dá para ser feito de diversas formas. Mas é muito importante você entender se realmente é sobre preço. Às vezes é, muitas vezes é, mas às vezes não é. Então, assim, quer dizer que além do preço, não há nenhuma outra razão para que a gente não feche? Podemos discutir um pouco se o negócio é muito importante para nós. Então, é trazer essa ideia de que o cliente, nós estamos abertos a negociar, ainda que seja o preço, né? Porque tem cliente que acha um traje chorar preço, e não existe para eles chorar em preço. Mas se você der a permissão para que eles chorem, eles vão se sentir confortáveis para chorar, entendeu? Eles vão achar que eles, enfim, eles estão ali no controle da negociação, quando na verdade eles não estão, né? E follow-ups, né? Follow-ups são muito importantes mesmo. Acho que assim, acho que uma grande dor do MED é achar que empresa de serviço tem uma venda simples. Vamos diferenciar venda simples e venda complexa. Venda simples é aquela que o comprador faz sem ajuda, vai muito motivado, que não tem um processo ativo de vendas. Por exemplo, eu vou entrar na C&A, vou comprar uma camiseta, vou para o caixa e vou comprar. Eu não precisei de ninguém me convencendo e agregando valor e negociando comigo. O valor da camiseta que está na arara, né? Então, assim, às vezes o MED acha que só porque eles têm ali a carta de serviços à mostra, ou os preços, ou o que for, que o cliente simplesmente vai brotar. Opa, acordei um belo dia e quero contratar a EGTEC. Não é assim, sabe? As empresas de serviços, elas têm vendas complexas, isto é, mais pontos de contato, mais valor agregado, né? Mais presença, mais. Sempre que você puder botar um pouco mais, coloque, né? Porque o mercado exige cada vez mais esse plus, né? Então, assim, levando em conta que você tem que ter vários pontos de contato, ainda que não sejam várias reuniões, né? Levando em conta que você tem que ter vários pontos de contato com o seu cliente, quais serão eles, né? Vocês podem estabelecer essa jornada de pontos de contato, que eu costumo chamar de jornada de follow-ups, por serviço, por perfil de cliente, uma geral para todo o processo de vendas. Vocês vão fazer como vocês preferirem, mas é importante que vocês entendam que, poxa, fiz um cold call, o cliente, então perdi a venda. Não é assim, gente. Não é assim, tipo, precisa um pouquinho de persistência e entender que o processo de vendas ele é mais complexo do que a gente imagina. E é sempre muito importante deixar claro para o cliente que ele está seguindo uma trilha, né? Tô te ligando, viu, fulano, não sei o que lá, terminou a ligação? Fulano, segunda-feira à tarde, posso te ligar novamente? Você vai obter a confirmação dele, né? Ele está entendendo que ele está num processo. Vocês tiveram uma reunião, ele recebeu a ligação e agora vocês estão combinando uma próxima, né? Porque esse é um processo, né? Às vezes você faz várias negociações e várias, né? E no final vale a pena, né? Porque às vezes é sobre isso. Alguns clientes são mais rápidos e outros são mais devagar. Já até falei isso algumas vezes aqui já. Então, as coisas que são legais para vocês trazerem depois da negociação, né? De fato, que vocês já apresentaram proposta ou algo do tipo. Mas que vocês precisam ficar nutrindo esse contato para poder fazer os follow-ups e conquistar o cliente. Endosso de alguma referência da região ou da área. Por exemplo, se tem um cliente de vocês que é muito promotor,
e topa fazer um vídeo para vocês, uma coisa assim, né? É muito bacana, porque, por exemplo, olha como fulano da região tá indo bem nesse sentido. Eles estão com a gente, sabe? Então isso é muito bom no sentido de, pô, eu também quero. As pessoas, elas tendem a querer o que todo mundo tá fazendo, o que tá dando certo pro outro, sabe? É muito bom também mandar artigo ou infográfico, ou até um vídeo mesmo. O bacana é que seja autoral, né? O bacana é que vocês mostrem que vocês têm capacidade de poder ter domínio de falar do assunto. Mas se não for, também não tem problema, né? Um brinde também é bem bacana. Às vezes você sabe que aquele cliente ele pode ser massa. Então vale a pena dar um bloco de notas, uma caneta, um brindezinho, um mimozinho, sabe? Só pra fazer uma graça. Uma notícia relevante também, acho que é muito bom. Acho que esse e o de baixo são muito bons para ser aquela coisa fora da curva, né? Por exemplo, não raras vezes, quando eu negocio com algum cliente de cultura, de música, eu vou lá na internet pesquisar qual é o edital que está em andamento. E aí, como, nossa, oi fulano, tudo bem? Olha esse edital massa que eu vi, lembrei de você, né? Mostra que você pensa no seu cliente, você está fazendo follow-up porque você não está pedindo a venda, você está mostrando que você se importa, né? Então, é muito importante follow-up desse porque agrega muito valor. Outra coisa também, que aqui eu vou contar uma coisa engraçada que as pessoas costumam fazer muito. Oi, você leu a proposta que eu te mandei por e-mail? Aí o cliente vai falar muitas vezes, não. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar, triste. Você não vai ter o que falar depois que o cliente falar não, sabe? Não, você pode até fazer com que o cliente se sinta envergonhado. Então, assim, esse tipo de pergunta, ele não agrega. É claro que você quer descobrir que o cliente leu ou não, mas você vai descobrir, você não vai perguntar para ele dessa forma, que chega a ser um pouco grosseira. Por exemplo, sabe a proposta que eu lhe enviei? Tem algumas informações que eu preciso complementar. Essa proposta não está 100% completa. Gostaria de te dar uma ligadinha de 5 minutos para explicar esses pontos a mais, né? E aí, nessa ligação, você vai descobrir logo de cara se ele leu ou se ele não leu. Se ele leu, você de fato vai trazer os pontos a mais. Se ele não leu, você vai fazer o flash ali, a apresentação de proposta em 5 minutos, entendeu? E vai tentar recuperar esse cliente que já não é um cliente que está muito qualificado. Então, você já muda a estratégia. Então, é sempre sobre aquilo que eu falei. Se tal situação, o que é que vocês fazem? Se tal situação, outra estratégia. Então, sempre no controle da negociação. Acho que essa última, é muito boa para fazer logo após a reunião. Por exemplo, vocês se reuniram com o cliente de manhã e aí de noite vocês falam: fulano, acho que acabei não lhe contando que... E aí você conta uma informação muito bacana do processo de vocês. Entendeu? Enfim. E aí vocês vão, a depender da realidade de vocês, vocês vão apresentar esse a mais aí que vocês, em tese, esqueceram de falar na reunião de proposta. A percepção do cliente é a realidade. Né? A gente pensa assim, não, mas eu estou fazendo, mas eu sei como é. Mas se o cliente não acha, meu anjo, valeu de quê? Valeu de nada. Porque a percepção do cliente é a realidade. Porque você lembra do fim? O fim é fechar contrato. Se para o seu cliente você não está atendendo bem, você não está organizado, você não está isso, então essa é a realidade. Porque o fim é a assinatura dele. E se para ele é isso, então isso é a realidade. Né? Ainda que para outros clientes seja outra coisa, a percepção de cada cliente é a realidade que você vai lutar naquele momento ali. Então, acho que retomo tudo que eu falei no sentido de cada caso é um caso, né? E esse aqui pode parecer papo de coach, gente. Perdoe, juro que eu não sou coach. Mas acredite, sabe? Eu acho que se você acredita que você é o melhor vendedor, que você está vendendo a melhor solução para a melhor empresa, vai ser muito mais fácil do seu cliente acreditar também, sabe? Se você falar assim, não, o cliente faz um trabalho ok, eu sou um vendedor meia boca, e a J até que é bacaninha, sabe? Óbvio que vocês vão fazer disso, mas se vocês esmurecem, se vocês desanimam no brilho nos olhos, no amor, é como eu falei da questão do rapó. Dá para sentir. Então, assim, então acredite, isso vale também sobre motivação, sobre resiliência, que um vendedor tem que ter muito, porque é muito não, muita tristeza. Então, acredite que você é o melhor vendedor, com a melhor solução da melhor empresa. Isso vai dar o melhor para o seu cliente, porque ele também é o melhor, sabe? Então, hashtag acreditem, né? E tem duas frases que eu gosto muito. Uma remete àquilo que eu já falei,
que o fracasso ele é um evento, não é uma pessoa. Né? Às vezes você pensa assim, poxa, estou aqui na Jota há 3 meses e ainda não fechei nada. Eu sou um fracasso. Não, você não é um fracasso. Né? O que você tem feito são vários eventos fracassados, mas isso não significa que você é um fracasso. O que é que você vai mudar hoje para que os próximos eventos não sejam de fracasso? Né? E outra coisa que eu gosto muito, que aí é sobre a lógica também de que todo mundo é capaz de vender, é que você não precisa vender. 95% das vezes o cliente comprará. Né? Acho que o cliente ele não gosta de se sentir que o que você está vendendo para ele, mas ele gosta de sentir que ele está comprando. Né? As pessoas gostam de comprar. Então, é sobre essa condução. Né? E às vezes essa condução é só sobre uma explicação clara, é só sobre transparência, é só sobre coisas pequenininhas, que às vezes a gente pensa que é muito, e não é, é pequeno. Então, acho que ter muito em mente isso também deixa o processo de vendas mais leve. Né? Acho que deixa tudo mais leve. E no mais, galera, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Foi muito maneiro. Sandrinho me falou 2 horas, mas eu pensei, eu não vou levar 2 horas, porque eu falo muito rápido. É isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat, ou podem ligar o microfone também. Vamos bater esse papo aí nesse tempo aí que a gente tem. Mas, qualquer coisa, gritem aí no telefone que tá na tela. E aí, galera, quem tem dúvida? Se vocês não tiverem, eu tenho, na realidade. Eu sou o cara chato. Mas eu queria ouvir de vocês aí, quem for com dúvida para perguntar dele, aproveitem, gente. Aproveitem a menina. Eu dei uma, eu dei 2, eu dei 3. Tá, então eu vou tomar 100. Minha amiga. Vá, Lucas, vá. Pergunte a ela. Rapidinho. Você falou que tem momentos que a gente tem que falar usando mais jargões e tem momentos que a gente tem que falar um pouco mais simples. Eu queria saber como a gente desenvolve gatilhos para saber quando a gente tem que ser mais técnico com o cliente e quando a gente tem que ser mais simples com ele. Primeiro é muito de entender de onde o cliente vem. Né? Se ele vem de indicação de membro, você pode perguntar para o próprio membro. Pô, e aí, como é o perfil desse cara que você está indicando? Ele é mais sério? Ele é mais de boa? Acho que o negócio da pessoa também fala muito sobre ela. Normalmente, perfis mais de startup, mais de pequenos negócios, exige algo mais simples. E, às vezes, uma média empresa, uma empresa assim... você vê também pelo logo, forma de redes sociais. Você vai fazer um trabalho investigativo aí. Para você pegar essa primeira impressão, por exemplo, de como você vai se vestir. Mas na reunião, você vê, por exemplo, como o cliente se cumprimenta. Às vezes ele vai te cumprimentar apertando sua mão. Já é um cliente mais sério. Né? Às vezes ele vai te cumprimentar e te dar um abraço com tapinhas nas costas. Você já vai sentir. Ou, boa tarde, Lucas. Você é da empresa X? Né? Já tem uma postura maior do que, você estava falando comigo pelo WhatsApp, né? Pô, legal, prazer. Então você vai sentindo e vai adequando também pelos seus clientes, né? Porque às vezes por área isso muda muito. Por exemplo, na área jurídica é muito fácil você entender quando o cliente ele é mais reto ao direito e quando ele é mais de boa. Entendi. Obrigado. Massa, galera, vocês têm mais alguma dúvida? Aproveita e pergunta. Eu achei a dúvida do Lucas massa, porque, tipo, eu acho que é uma dúvida que com a experiência a gente fica mais craque para fazer isso. Acho que o Dedê sabe muito melhor do que... Vai nessa. Boa noite, Vanessa. Primeiramente, eu gostaria de elogiar, tipo, foi muito, muito boa mesmo a apresentação, adorei. Não consegui parar de anotar tudo. Mas eu tenho uma dúvida, assim, sabe? Tipo, você comentou, né, que o processo de vendas, ele precisa ser muito ágil. E aí eu queria saber, assim, que tipo de dica você dá para tornar esse processo mais ágil e como que a gente consegue, por exemplo, ter um time de vendas mais autônomo, que não depende muito, tipo, de outros setores da empresa, sabe? Eu acho que essa resposta, ela vai ser dupla para a mesma resposta. Eu acho que vocês estruturarem muito bem. Eu acho que tinha como uma das saídas desse momento, eu falar um pouquinho sobre funil. Mas, assim, é muito importante que vocês entendam o funil de vocês. Né? E por funil, eu não entendo simplesmente as macro etapas, mas o micro, o pequenininho, todas as etapas que o cliente vai passar antes de fechar. Se vocês tiverem noção do caminho,
vocês conseguem entender se vocês podem pular alguma etapa, se vocês podem encurtar o prazo daquela etapa, que normalmente são 3 dias, para 1 dia, ou não existir aquela etapa. Então, entendam o processo de vendas como várias etapas de um grande funil. E o objetivo é o final. Então, você vai conseguir entender se você pode dar uma puxada, se você não pode, se você precisar acrescentar alguma etapa para aquele cliente. E eu acho que você tornando isso muito à vista e deixando claro que cada vendedor tem sua carteira de clientes e que todos eles são individuais e autônomos para fazer o trabalho, que você está ali para poder orquestrar, eu acho que facilita para que os vendedores se sintam, por exemplo, a necessidade de estudarem muito. Né? Porque às vezes pensam assim, porque eu sou vendedor, qualquer coisa eu falo com a diretora comercial. Não é assim. Você é vendedor, se você perdeu a venda, você perdeu a venda. Entendeu? O diretor não vai interceder por você na hora que você está lá negociando com o cliente. Então, nesse momento, o diretor, gerente, todo mundo é vendedor. Então, acho que é muito importante essa ideia de que seus caminhos, suas conversões são suas. E que eu estou aqui para auxiliar o processo. Show, muito massa. Obrigada. Massa nessa. Eu adorei a pergunta, porque, tipo, quando você perguntou, eu já imaginei o que você tava pensando, né, menina? Eu queria saber, galera, se vocês têm mais alguma pergunta, senão eu vou fazer uma pergunta para a Dede, mas vocês podem ficar à vontade. Tipo assim, a pergunta que eu tinha para te fazer, Andressa, é bem simples. Ela não é tão simples assim, tá? Tipo assim, o pessoal tiveram aqui vários momentos, a gente falou, teve um case lá da E3J, Beta falou um pouco de como é que funciona o funil de otimismo, o processo de vendas, depois falou como é que ela mudou o funil de vendas lá para a pandemia, depois Lavínia deu uma aula de inteligência comercial, quem falou depois? José falou de escalonamento de metas, a gente falou de gatilhos mentais, de marketing human to human, você falou hoje de follow-up, de visita, prospecção, vamos lá, um monte de conteúdo, um monte de coisa, a cabeça e o caderno tá cheio de anotação. Mas aí surge uma dúvida, assim, tem um monte de conteúdo, tem um monte de ideia, e a gente fica um pouco perdido. E, tipo assim, vamos supor que eu sou o diretor comercial, ou vice-presidente, ou um membro da minha J, eu fiquei muito animado, eu tô muito afim de, tipo, colocar as coisas na prática. Tipo, o que você recomendaria qual seriam as primeiras coisas pra gente fazer, assim, fazer inteligência comercial, estruturar o funil, ver os clientes que estão agora, o que você faria? Tipo, se fosse você hoje com todo esse conhecimento, o que você faria? Deu para entender? É uma pergunta com muito contexto. Eu acho que deu para entender, sim. Eu acho que o mais importante, assim, é você entender, vamos lá, o que eu posso fazer para vender amanhã ou na semana que vem, né? Porque, no fim das contas, a diretoria comercial é sobre vender, né? Não importa se você tem o funil mais estruturado, a gestão mais bonita, no fim das contas é sobre vender. Então, o que é indispensável para que eu venda amanhã ou na semana que vem? É o funil? É a inteligência comercial? É o treinamento do time? Então, você vai linkar suas prioridades, né? Se é essencial, por exemplo, que para eu vender eu saiba precificar, então primeiro eu vou ter que fazer a precificação, né? Se o que eu tenho já é ok e minha maior dor é na prospecção, então eu vou prospectar, porque aí vai vindo cliente, eu vou aprendendo e vou desenvolvendo todas as outras coisas. Porque às vezes a gente não tem nem base para poder fazer análise de inteligência e entender com base em números. Então é muito sobre vender e aprender, mas aprender com um olhar já treinado sobre o que é que tem que evoluir e qual é o caminho que você tem que chegar. Eu acho que é muito sobre, em 1 mês terei isso, em 2, em 3, em 4. Eu gosto de trabalhar muito comercial com prazos e metas e apertação de mente. Eu adorei a resposta, principalmente a resposta no final, prazos e metas e apertação de mente, dá quase um slogan, tipo assim, um slogan do prazo, metas e apertação de mente. Acho que um bom valor para a empresa. Rodrigo, você pode perguntar, tipo, depois eu tenho outra pergunta, tipo, em cima do que você falou, prazos, aperto de mente e metas, porque uma coisa que às vezes o pessoal fica em dúvida, Rodrigo, tipo, segura a pergunta, porque já que já tá no meio do caminho, eu vou terminar logo. Tipo assim, o pessoal fica com muita dúvida, assim, tipo, quais metas eu coloco uma meta diária, uma meta semanal, como é que eu metrifico isso? Eu sinto que às vezes os meninos têm um pouco de dúvida, um pouco de... Eles não sabem, tipo assim, o que é... Acho que eu tava conversando, se não me engano, foi com o Elias, que Elias tava assim, tipo, velho, eu quero saber os dados do funil de venda de determinada J, eu quero saber o ideal, eu quero saber como metrificar, e às vezes eles não sabem, então, tipo assim, para quem está começando agora, o que seria ideal de focar, de metrificar? Eu acho que ideal para focar de metrificar, de início, assim, é a meta que está no portal.
né? Porque você pode querer fazer mais ou você pode acreditar que você não é capaz, mas no fim das contas aquela é a sua principal entrega, que é a meta que está no portal. Então, o portal ele já escalona mensalmente para a gente, mas é importante a gente ter isso de maneira visual. Se eu vou trabalhar de maneira mensal, então vai ter que estar muito visível para mim, por exemplo, em qual dia do mês eu estou, né? Poxa, tem que fazer, vamos lá, 3 mil reais por mês. Mas eu tô no dia 25 do mês com 100 reais. E aí a pessoa pensa, pô, mas o mês ainda não acabou. Tá, e daí? Né? Se a gente parasse na lógica de que você tem que cumprir o que você tá cumprindo no mês, você não tá cumprindo, porque você não vai em 5 dias, você não vai fazer um milagre. Visto que a lógica é que você faça as coisas de maneira repetível e escalável. Então, eu prefiro quinzenal ou pelo menos semanal. Né? Eu acredito que fica mais tangível até mesmo para mudar a estratégia. Lá na DV a gente trabalha com escalonado diário, mas é porque a meta é muito alta e faz sentido que seja diário, mas para muitas EJs não faz sentido que seja diário. Então, acho que escalonar as metas e escalonar os processos chaves da sua conversão. Por exemplo, se contatos abertos for um conceito chave para a sua conversão, por exemplo, claro que se não abrir contato, não vai fechar nunca. Né? Se isso for chave, metrifiquem isso também. Se envio de proposta ou apresentação de proposta for chave, metrifica isso também. Né? Se for importante para vocês medirem a quantidade de reuniões que o gerente consegue fazer por semana, então vocês metrificam, porque seu objetivo é lotar o gerente de reunião. Então, acho que é muito sobre entender o resultado numérico e fazer como vocês vão conseguir alcançá-los. Massa, eu me dou como satisfeito e contemplado. Rodrigo, amigo, pode fazer sua pergunta. Alô, alô, vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Sim. Primeiro, eu achei super interessante tudo que você falou, Andressa. É muito bom mesmo. Eu quero te perguntar uma coisa sobre oratória. Tipo, você tem alguma dica para quem quer falar melhor em público para se apresentar melhor ao cliente? Não só ao cliente em si, mas nesse nosso meio assim? Sim. Nossa, eu tenho até medo de responder essa pergunta, porque eu já em si sou uma pessoa muito falante, assim, de maneira muito assim, e aí eu fico achando que às vezes eu vou responder algo e vai parecer que eu tô falando que algo é muito fácil, sendo que na verdade para a pessoa é difícil. Mas eu diria muito para você acreditar, sabe? Tipo assim, se para você quanto mais você estudar, mais confiante você fica, então estude muito. Se para você enfim, falar de maneira mais sucinta, ser mais econômico nas palavras, te dá mais confiança, então seja, sabe? Se para você acha que eu fico mais confortável sendo um pouco palestrinha, então fique. Tipo, quando você naturalmente e você está dando o seu melhor do que você pode fazer, por exemplo, eu tenho um gerente que é tímido e ele não deixa de converter por isso, porque o jeito dele é calminho e as pessoas entendem que ele está fazendo melhor do que ele está fazendo, porque ele está conseguindo ser claro e transparente de acordo com o perfil dele, sabe? Então, acho que falar em público é muito sobre dar o melhor do seu estilo, né? Ainda que seu estilo seja mais contido, né? Ou mais expansivo, você vai sempre melhorar em cima do seu e não em cima dos outros. Tipo, mas eu não consigo falar gesticulando tanto como fulano. Tudo bem, né? Você consegue falar melhor, por exemplo, uma coisa, eu não consigo gesticular tanto quanto fulano, mas pelo menos tire as mãos do bolso, sabe? Então, você vai dando o melhor que você pode, e acho que assim você vai melhorando e você vai percebendo que os avanços pequenos que você vai se propondo a fazer. Né? Acho que, já diria mais uma vez, metas, avanços e apertação de mente. Por exemplo, nessa reunião e na próxima, eu não quero falar e né. Então, eu vou ficar de olho, que na próxima reunião e na próxima eu não vou falar nem nem né. Entendeu? E aí você vai colocando essas metazinhas para poder evoluir. Obrigado pelas dicas, viu? Por nada. Sandrinha, vou fazer uma pergunta. Vai, filho, brilha. Bora lá. Prazer, meu nome é Gabriel. Que você falou que, tipo, a parte de venda não é uma coisa que nasce com dom, então não sabe disso que não é um dom. Que você fala sempre muito estudo.
sei que você estudou e eu queria que você me falasse um livro que mais me marcou nessa período que você estudou vendas, o livro que mais te ajudou, que você tem Eu no vou até coração. buscar para mostrar. Que eu amo. Tem um livro que eu sou Mata a apaixonada. cobra e mostra o pau, né, Andressa? Ele tá até aqui, porque ele é literalmente meu livro de cabeceira. Peraí, aqui, ó, mostro. Inclusive, uma frase que eu falei no final aí é desse autor. A Bíblia das Vendas, Jeffrey Gitomer. Ó, gravem aí essa Pode preciosidade. deixar que eu vou ler ele. Esse é um livro que ele é muito caro, a versão normal é uns R$ 80, mas essa versão econômica aqui é ótima, custa 20 mais ou menos, e ele é excelente, porque ele não fala de vendas de maneira utópica, ele fala na prática, e aquela leitura que você sente que está falando de vendedor para vendedor, sabe? Não sei se vocês vão para ver assim, ele está todo grifado. Isso tudo aqui em site. Recomendo também muito o Spin Selling, recomendo muito Receita Previsível, e um que normalmente as pessoas não recomendam, mas eu acho que fez toda a diferença no meu processo negocial, é um bem fininho, que se chama O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Eu acho que quando você lê aquele livro, sua mente abre sobre clientes são especiais e eu quero encantá-los, sabe? Eu acho que é muito sobre encantamento, e eu acho que esse é um plus que, depois de conhecimento e técnicas, é um plus bacana para ter. Já tá na minha lista já. Vou ver se dá um jeito de comprar e começar a ler logo. Esse do jeito Disney é baratinho, se eu não me engano, né? Tipo, é bem mais... Baratinho, fininho, Ele é tem na fininho, ele é internet. fininho. Tem na internet. E é um livro que, por ser fininho, você lê de PDF, não é ruim, porque ele é rapidinho. Ô, Dede, tipo, eu tenho uma pergunta pra ti, tipo, mais pra tu compartilhar pra galera e a galera saber um pouco mais, né? Tipo, muito no que Jesus perguntou, porque, tipo, tu falou dos livros, acho que tu só mencionou, acho que uns 4 ou 5 livros nessa brincadeira aí, né? E aí eu queria, tipo, que tu compartilhasse um pouco com a gente, tipo, falasse um pouco melhor como é que é essa cultura de estudos aí na DV, tipo assim, queria saber como é que funciona, se é natural, se é uma coisa que é mais estruturada, mais pensada, como é que vocês fazem isso, tipo assim, você orienta seus gerentes, queria entender um pouco mais, porque eu fico fascinado com a cultura de estudo bem pensada. Eu oriento, né? Lá na DV, a gente tem o costume de... Não sei se seria essa palavra, mas a gente costuma olhar além do que se vê. Então, se seu diretor está te indicando um livro, ele não está te indicando um livro pura e simplesmente. Tem alguma coisa ali que você tem que tirar de informação. Por exemplo, eu nunca indico para um gerente meu um livro que eu não li. Sempre eu li e tem alguma coisa por trás que eu quero que ele desenvolva com base naquela leitura, ou naquele vídeo, ou naquele material. Aqui eu conto muito também com a ajuda da diretoria de gestão, né? Porque quem melhor para entender as pessoas do que o gerente de pessoas ou a diretora de gestão? Então, acho que é muito importante você entender como as pessoas aprendem. Tem uma gerente minha que adora podcast e eu não escuto um, mas eu faço questão de escutar alguns para poder recomendar os melhores para ela, né? Ou quando ela vir conversar comigo, a gente bater um papo. Acho muito importante também que as reuniões de time, elas tenham momentos de construção e conversa, né? Momentos de troca, momentos de recomendações. Eu não digo para ser algo tipo rotineiro, porque às vezes acaba ficando, perde a naturalidade. Mas acho que você sempre manter esses momentos de fulano, aquele livro que você leu, conta um pouquinho, traz os insights, bora fazer um brainstorm. Eu acho que estimula com que as pessoas sempre aprendam e possam ser melhores e ensinar também para as outras pessoas. Ou seja, é uma cultura de estudos que é boa, bem formada, mas é bem espontânea também. Tipo, é autônomo, as pessoas leem, as pessoas correm atrás, as pessoas se ajudam. Tipo. Por exemplo, é muito sobre você entender que as pessoas esperam que você seja bom. Aquele momento, ok. A minha expectativa é que você seja excelente. Se você não se sente assim, como a maioria das pessoas não se sentem, o que é que você vai fazer hoje para que você fique um pouco mais próximo dessa excelência? Né? Acho que isso é muito sobre essa cobrança, por assim dizer, de esperar que as pessoas sejam melhores sempre, né? Então, assim, é como um time de alto impacto, né? Você espera que as pessoas que estejam ali sejam as melhores pessoas. Então, se você está na diretoria de projetos, você é a melhor pessoa para estar em projetos. Se você está na diretoria comercial, você é a melhor pessoa para estar na diretoria comercial. Então, o seu desenvolvimento, ele é esperado. E se você não está correspondendo,
então tem alguma coisa de errada, entendeu? Você tá fora da curva. Tipo, eu não sei se alguém pensou a mesma coisa que eu pensei, mas, tipo, quando ela começou a falar isso, eu juro, tipo, eu não tô brincando, não. Eu só lembrei de Roberta falando que dentro da Otimiza tem 9 pessoas, mas eles acreditam que eles são as 9 melhores pessoas do movimento Empresa Júnior, sabe? Tipo, eu só Exato. lembrar exatamente da mesma coisa. Eu acho que eu falei isso Exato. com alguém, não sei se foi com Jesus ou com quem foi, mas parece que é uma questão, tipo, os meninos têm um mindset muito claro dentro da cabeça deles, que, tipo, eles não são meramente bons, eles são excelentes, e eles... E assim, você cria até os trainees. Você já cria os trainees assim, né? Você já vai, por exemplo, eu fui criada assim. Por isso que hoje eu penso assim, né? Então, assim, eu fui criada assim, eu tive um diretor muito rigoroso, como é Eric, como vocês provavelmente devem ter visto o jeito dele ontem. Eu fui criada assim e eu passo isso assim. E isso é muito sobre cultura de resultado, né? As pessoas têm que ter cultura de resultados e cultura de estudos. E se as lideranças não passam, provavelmente elas não vão tirar essa informação do nada. Então, assim, é você passar para os seus gerentes para que eles sejam futuras lideranças melhores e melhores, e as pessoas que venham depois de você sejam sempre melhores que você. Não tenho palavras, desculpa. Não tenho uma resposta para isso. Meninos, vocês querem fazer uma pergunta? Acho que ela ficou até um momento um pouco mais aberto. Eu gosto muito da empresa, acho que já ficou um pouco evidente, né? Eu gosto um pouco da DV Júnior, né? E, tipo, eu tava vendo a Andressa falando aqui, e, tipo, eu não sei quem aqui conhece Vicky, quem conhece Vitória Holanda. Tipo, eu tava Andressa, eu só consegui ouvir Vicky. Tipo assim, eu tava ouvindo a Andressa, era a Vicky falando. Tipo, principalmente Sim. vi que eu convivo muito, sabe? Eu conversei muito com ela essa Vicky semana. era minha presidente na época que eu era trainee, então 100% criada por Vicky. Basicamente a cria, né? É. E eu tava lembrando disso. E assim, é muito bom a gente saber dessas informações, porque querendo ou não, é um tipo de espelho, é um tipo de empresa que a gente pode referenciar. Por exemplo, eu fico aqui muito querendo saber, por exemplo, eu adoraria ter um dia de entender como é que funcionaria a empresa, o setor comercial da DU, por exemplo. Eu não sei o quão frequentemente vocês atualizam, vocês olham o funil de venda de vocês. Eu acredito que deve ser uma coisa psicótica, deve ser todo dia, várias vezes. E é assim, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que eu não vou te abusar muito, não, eu prometo. Tipo, uma última dúvida que vem assim na minha cabeça, que uma coisa que eu percebo assim de maneira geral nos meninos, de maneira sistêmica na rede, é que tipo, os meninos não sabem lidar com o contrato, não sabem tipo assim entender quando é que o contato esfriou. Eu já peguei muito funil de vendas que tipo tinha um contato, sei lá, do ano passado. Que eu chegava assim e falava, deixa eu ver teu funil de vendas aqui, eu quero ver os leads e tal. Aí eu pegava o funil de vendas, era às vezes no Pipefy, eu não sei. Aí estava lá, 28 de março de 2019, eu tava tipo, peraí, como é que um contato que está aqui há mais de um ano, ele ainda é um lead? Tipo assim, você está em contato e está esperando o cara ganhar na Mega Sena para fechar esse projeto? Tipo, qual é a questão, sabe? Tipo, eu queria saber como vocês entendem esse lead esfriado, porque já percebi que Eric era muito rápido, muito enxuto, e, tipo, você herdou essa cultura. Então, tipo, nessa cultura de vocês, de tudo ser rápido, do processo de venda ser rápido, o que vocês consideram, assim, tipo, é uma compra que não vale mais a pena a gente dedicar energia? Nesse contexto, né, para nossa rede. Acho que muito bacana, assim, eu vou dizer assim, uma visão de que eu diria se eu tivesse menos clientes, por exemplo. Eu colocaria uma expectativa naquele contato, né? Eu tive a primeira reunião com o cliente e eu tenho expectativa de que essa compra ela pode se dar em até 15 dias. E eu vou saber que ela vai se dar daqui a 15 dias se o cliente, opção 1, me der um sim. Opção 2, indicar esse e esse sentimento. Opção 3, tal e tal coisa. Vocês vão estabelecer. E eu vou entender que a compra não, quando ela XXX. Você vai estabelecer no primeiro contato e não quando as coisas estão caminhando. Por quê? Porque quando as coisas estão caminhando, você fica com esperança, você fica com o olho brilhando e você vai querer acreditar. Então é melhor que você pense isso de cabeça fria. Né? Pense de cabeça fria quanto tempo você quer que aquele cliente fique no seu funil e ao máximo. E tudo bem se ele sair do funil. Tipo, tudo bem, não tenha medo. Eu falo muito com a gente isso. Tudo bem botar perdido no CRM, se o cliente realmente foi perdido, né? Às vezes só não é o momento. Então, entenda e saiba também pressionar e obter as confirmações. Porque se você pressiona, você vai obter ou confirmação ou recusa. Mas é melhor que você obtenha confirmação ou recusa do que você fique sendo cozinhado. Entendeu? E se o cliente fala coisa do tipo, me procure daqui a 6 meses,
você perdeu a venda. Daqui a 6 meses é um novo processo, né? Então não vale a pena você ficar, enfim, cozinhando cuscuz do cliente. Entendi, massa. É bom você falar isso e ouvir isso de você, porque aí a gente tem, tipo assim, um pouco mais de noção, porque, principalmente depois que você deu essa clareza, né, tipo, daqui a 6 meses é outro cliente, é outra empresa já, né, primeiramente. É, Outra empresa, ele é outro cliente, talvez vocês nem façam mesmo o serviço, tudo mudou, o mercado mudou, a gente não dá para saber, é um mundo VUCA, né? Então, tipo, eu fico feliz de ouvir isso, porque aí dá uma clareza muito grande. Eu juro que vai ser minha última pergunta, né? Porque pode perguntar, pode perguntar. eu sou muito. Os meninos devem estar, tipo assim. Desculpa, gente. É, tipo assim, eu queria saber, principalmente, olhando que vocês são muito enxutos, muito rápidos, tem um processo bem desenvolvido, assim, o quão frequentemente vocês pivotam percebendo a estratégia de vocês? Porque, por exemplo, ano passado, a ADV não foi a empresa que fez o resultado que fez assim. Ela veio e, tipo, você participou do processo, ela veio, tipo, fez 60K, eu conversei com o Vicky, isso, ela falou, tipo, ela viu, acho que a história da E3J com 60K, ela falou, tipo assim, não, 60K não é nada para minha empresa. Tipo, a gente vai fazer muito mais. E eles colocaram 120, bateram 120, foram pro 180. Me falavam que, tipo, às vezes pivotava para perseverar a estratégia dentro de uma semana. E eu queria saber se, tipo, ainda é assim, como é que é, o que que vocês fazem para, tipo, fazer isso de uma maneira que funcione, mas que não seja desgastante. Eu vejo muitas pessoas falarem que o ritmo de empresa de Cluster 5 é desgastante. E eu queria entender como é que funciona isso, para ser sustentável. E é desgastante, mas você precisa encontrar o empolgante na parte do desgastante. Porque eu não sei se é o perfil de vocês, mas eu adoro testar coisas novas. Então, talvez seja desgastante para mim ficar insistindo no erro do que testar. Né? Eu acho que também isso é muito sobre cultura. Né? Então, assim, para mim é muito mais empolgante saber que eu posso virar essa chave dessa estratégia que não deu certo e a próxima pode dar muito certo, do que simplesmente eu ficar insistindo numa estratégia que está me dando só frustração. Então, assim, no início do mês, a diretoria de marketing comercial senta junto para poder estabelecer o que a gente espera que seja, mas estamos sempre modificando a estratégia. Mas não modificando a estratégia no sentido de tá ruim, muda. Aprendizados validados, entendeu? Tipo, altera, muda um pouquinho ou joga fora no lixo e começa tudo de novo. Eu acho que também, às vezes, as empresas têm muita dificuldade de jogar fora no lixo e começar tudo de novo. Né? Por exemplo, tinha um serviço que estavam um tempão tentando vender porque a gente achava que era um serviço à cara da crise. Mas o mercado em crise não estava respondendo esse serviço. A gente vai ficar insistindo porque a gente tem certeza que o serviço é a cara da crise? A cara da crise ele seria se o pessoal da crise estivesse correndo atrás da gente. E não estão. Então, assim, às vezes é fora do óbvio. Às vezes você pensar uma coisa que às vezes você achava que não, com certeza não. Por exemplo, um exemplo claríssimo. Quem imaginaria que na pandemia do coronavírus as pessoas iriam estar abrindo empresa? A gente ficou. Vamos botar uma estratégia de encerramento de empresa, né, de negociação e não sei o que lá, de trabalhista. E nós recebemos vários clientes, sem a gente impulsionar, de abertura de empresa. Então a gente ficou, olha o mercado rindo na nossa cara, rindo na nossa estratégia de crise, entendeu? Então é muito sobre você escutar também, não ficar tipo, não, como é que eu vou impulsionar a abertura de empresa num ambiente de crise? Se o mercado quer, você vai fazer. Então é muito sobre isso também, sobre essa empolgação de sempre se reinventar e fazer mais um pouquinho. Olha, o mercado, nossa estratégia foi ótima. A gente faz os planos da gente, aí vem a pandemia. Tá. Vanessa querendo uma amizade sincera. Minha filha, se deixar, a Vanessa faz uma amizade sincera com o Meg de todo. Essa menina, ela é a rainha das ações compartilhadas. Graças a Deus, venha que eu tenho 20 para fazer. Essa figura aqui, Tainá. Meninos, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tipo assim, aperte a Andressa, que a Andressa sabe muito, juro por você. Não, já perceberam que eu sou uma cobra, né? Eu aperto até dizer chega. O bom é que duas cobras se entendem. Qualquer coisa, gente, se vocês tiverem qualquer outra dúvida,
Eu sempre respondo no Zap. Às vezes demora, né, Sandrinha, um pouquinho, mas eu respondo. Ó, a Andressa é super solista, tipo assim, é porque tem uma coisa que a Andressa me falou uma vez que eu adorei, que ela falou assim, amigo, não é fácil ser comercial em J de Cluster 5 não, tá? Aí eu falei, amiga, realmente não deve ser, né? Porque qual é a meta da tua empresa mesmo? Aí, 372 mil reais. pois é. Então, não deve ser fácil fazer isso em 12 meses em plena epidemia, né? E, tipo, vocês estão indo muito bem na coisa que eu tava falando, tipo, eu não sei, acho que vocês estão no vermelho hoje, mas eu tava vendo que vocês estavam com números muito expressivos. E eu fiquei muito surpreso porque tem outras EJs, assim, que não costumam ter números expressivos. Vocês estão aqui, não sei se vocês estão acompanhando, galera, mas a DB hoje está com 114. Ou seja, 120 não oficiais. 120 não fez. Desculpa, tem 6K guardado aí para fazer inveja, desculpa. E, tipo assim, eles estão, tipo, com esses 6K, vocês ficam no. Não ficam no amarelo, não, né? Pertinho do amarelo. Falta um pouquinho. Se Deus Amarelo. quiser, esses últimos 2 dias aí do mês serão pra gente entrar no amarelo. Se Deus E, permitir. tipo, eu não sei como é que tá a DMUFBA, mas acho que a DMUFBA, por exemplo, não tá conseguindo escalonar também. Por exemplo, a DMUFBA hoje Os CZJs de administração estão lutando tanto. os nichos, os ramos que estão sofrendo mais, eu acho, né? Eu não sei pelo que eu vejo. Eu acho que a administração está sofrendo muito. E engenharia também, tipo. Engenharia, né? Que Vicky falou, tipo, que ela abriu o portal BJ e, tipo, as EJs que estão lá na primeira página, tipo, são completamente diferentes das que estavam há 3 meses atrás, 4 meses, as que geralmente ficam, né? Uhum. Vários setores emergentes apareceram. Então, tipo, é à toa que já tá conseguindo manter o vídeo e tá conseguindo bater outro crescimento. É bem complicado, porque além de serem serviços caros, eles respiram muito a inovação do mercado, né? Respiram muito a abertura de novos negócios, a consultoria, enfim, os mercados crescerem. Então, no mercado que está todo mundo se ferrando, fica complicado você dar esse gás. Mas vamos lutando, né? Não tá fácil, acho que para ninguém, assim. E acho que todo mundo tá sentindo, assim, o quanto esse ano tá sendo difícil, independente de números ou outra coisa. Então, acho que é muito importante também. Acho que eu pego essa parte muito de empatia, assim, porque só vocês sabem o esforço que vocês estão fazendo, sabe? Se vocês acreditam que vocês estão se esforçando e que tá além da realidade de vocês conseguir alcançar os resultados, isso não é o fim do mundo, sabe? A gente tá vivendo uma pandemia, sabe? A gente tem que respeitar muito que às vezes a gente vai tentar, vai fazer, e não vai vir, sabe? Isso não é demérito, sabe? Isso é aprendizado. Profundo. Meninas, eu acho que eu vou me dar por satisfeito porque já são 8 horas, porque senão eu vou continuar. Eu bato o papo, quem me conhece sabe. Vocês querem fazer mais alguma pergunta para ela? Tipo, é sério, velho, aproveitem, porque não é todo dia. Tipo, esse aqui começa a J Cluster 5, gente. Daqui pro final do ano ela vai esquecer ela vai esquecer o celular, ela só vai fazer venda. Então tá. Gente, tipo assim, eu só vou frisar uma coisa. Tipo, a primeira pergunta que eu fiz para a Andressa era uma pergunta muito importante. E, tipo, era uma pergunta muito importante que vocês entendam por que ela é importante. Porque vocês aprenderam muita coisa nos últimos tempos. Muita coisa mesmo. Eu espero, eu acredito, eu gosto de acreditar que sim. E, tipo, se não aprenderam 100%, voltem e revejam para aprender. Mas vocês só vão conseguir realmente aprender de verdade, tipo, quando vocês aplicarem, sabe? Tipo, e existe um abismo entre saber a teoria e saber a prática. Então, o caminho do acerto, ele é cheio de erro. Ele é cheio de erro. Acho que a Andressa vai saber falar isso daí muito melhor do que eu. Quantas estratégias ela já deve ter pivotado na área comercial? Talvez mais do que as que a gente já tenha criado, sabe? Então, é um ponto que eu queria frisar para vocês. Porque todo esse produto, esse momento, ele foi construído para isso. Então, se vocês não tiverem clareza no que vocês têm que fazer, apesar de tanto conteúdo, nada vai ter valido a pena, sabe? Se vocês não entenderem como é que você vai fazer, pode falar bem. Outra coisa, às vezes a gente pensa que a gente vai fazer um bench e a gente vai obter as respostas. Mas eu gosto de um bench que ele é um bench diferente. Ele é um bench que você mostra o que você construiu e o que você está pensando, para que alguém de fora que você acredite que tenha uma experiência maior possa dar um parecer, uma olhadinha. Né? Às vezes você vai perguntar, mas às vezes não vai fazer tanto sentido quanto você mostrar.
Então, ao invés de você ficar fazendo várias perguntas antes de começar a botar em prática sua estratégia, monte e venha mostrar, entendeu? Monte e vá compartilhar com quem for, entendeu? Vá obter um feedback, porque aí você já vai estar obtendo feedback mais da prática do que da teoria. Mulher, eu vou esperar a pandemia acabar pra eu ir te dar um abraço, porque parece que tu tá ali na minha mente, velho. Tipo, nem se a gente tivesse combinado de tu falar isso, melhor. Alinhados. Eu vou aproveitar essa deixa que ela falou e ia falar exatamente isso. Eu não vou contar o que vai acontecer semana que vem. Semana que vem é o último momento do produto. Mas já é que ela deu essa deixa, é exatamente isso. Tipo, o que eu quero deixar de encaminhamento para vocês, deixar claro para vocês é que vocês façam essas coisas, que vocês executem tudo que vocês aprenderam até agora e tragam semana que vem. Eu vou deixar um pouco de surpresa para vocês, o que vai acontecer semana que vem, para manter o suspense e vocês terem bastante motivo para fazer as coisas. Tipo, apliquem, errem bastante sem medo, acertem também se der para acertar, mas tipo, errem sem medo de ser feliz e tragam o que vocês conseguiram fazer semana que vem. A gente não vai ter um encontro terça, mas a gente vai ter um encontro quinta. E tragam tudo que vocês conseguirem fazer. Tragam todos. Eu tive problema na hora de inovar esse serviço, tive problema na hora desse gatilho, não consegui fazer isso aqui, não consegui aplicar essa ideia. Façam o que vocês puderem com relação a isso. Beleza? Era esse encaminhamento que eu queria deixar para vocês aplicarem tudo isso. Assim que eu conseguir upar esse vídeo aqui, o vídeo desse momento no YouTube, eu falo com vocês para caso vocês precisem rever os pontos de Andressa e deixar algo claro. Tranquilo? Show? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguém tem alguma coisa para falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido. Pronto. Tchau, galera. Massa. Não, eu tenho que lhe agradecer. Não vai embora se eu lhe agradecer, não. Eu agradecer muito. Tipo assim, velho, foi muito bom. Tipo, eu acho que você fechou, tipo, todos os pontos, todo o conteúdo com chave de ouro. Era uma coisa que eu tava, tipo assim, me perguntando como é que as coisas iam casar. E, tipo, eu espero que tenha ficado claro pros meninos, porque eu acho que tudo casou muito. Tu toda hora tava falando de Quinho, toda hora falando de Quinho. Eu só lembrava de que Quinho, tipo, falou por alto de Rapó, falou por alto disso, falou por alto daquilo. E, tipo, as coisas vão ficando gradativamente mais claras, sabe? Tipo, é um produto que, se você for ver as coisas separadamente, elas são boas, mas juntas elas são muito mais poderosas, sabe? Você analisar funil, analisar gatilho de vendas e analisar várias estratégias. Então, tipo, eu acho que ele fica muito mais poderoso e, tipo, pra quem não sabe, Dedê foi uma das principais responsáveis por fazer esse produto rodar, porque boa parte da ideia veio dela. A gente basicamente construiu junto. Então, tipo, essa figurinha carimbada aí não é qualquer cobrinha da selva, não. É um anaconda essa menina aí. E eu queria te agradecer muito por isso, principalmente na frente dos meninos. Queria te agradecer demais, porque você foi muito importante para isso. Você brilhou hoje pra caramba. Valeu? Ai, gente, obrigada a vocês. Fico muito feliz de poder ajudar. Gosto muito. No mais, é isso. Eu queria desejar uma boa noite para você, uma boa noite pro pessoal. Meninas, vocês estão liberados. Aproveitem o resto da noite. Vamos discutir, que eu acho que a cabeça de vocês deve estar fervendo de... Se vocês querem slide ou nem? Eu acho que... Por favor. Eu acho que sim. Mas o slide ficou muito bem feito, velho. As cores, tipo... Foi lá de mais bonito que eu vi, velho. De todo, opa, véio. Obrigada. Ficou, não artista. Eu queria esse slide na minha vida, assim. Eu pegava o slide e copiava na minha vida, assim. Porque ele transmitiu uma energia tão massa, velho. Tipo, o slide já tipo, casava com a voz. A ideia do slide, acho que aí já ficou uma última dica bônus aí. Sua proposta, ela tem que falar um pouco sobre o que você quer passar também, sabe? E aí, quando eu faço um slide colorido, com muitas pessoas, a imagem que eu quero passar é realmente diversão, pessoas, felicidade. E sua proposta e sua negociação também é nesse sentido. Massa demais. Perfeitos. Massa, galera. Beijão, boa noite.